Viva Voz, com Vera Magalhães. Salve, salve, boa noite a todos. São 6h02, o Viva Voz está no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite, Carol Moran. Como foi de fim de semana? Oi, Vera, boa noite para você. Foi bom, deu para aproveitar os blocos, hein? Já tô no ritmo do carnaval. E você? É isso, carnaval começando por aí, mas em Brasília o clima é de volta às aulas. As aulas voltaram na maior parte da rede estadual e municipal Brasil afora e também no Congresso, com discursos na reabertura do Congresso da parte do Executivo. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, levou a mensagem do presidente Lula do que se espera para esse ano, mas ouviu um recado duro do presidente da Câmara, Arthur Lira. Primeira hora do Ponto Final já trouxe essa reportagem com a Samantha Klein, mas a gente vai acioná-la de novo, como o Bocardi bem avisou, para trazer mais detalhes e a gente vai analisar também a importância dos recados de lá e de cá. Outra notícia do dia que a gente vai esmiuçar bastante aqui ao longo do Viva Voz foi de novo do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal. Desta vez ele mandou investigar a ONG Internacional, Transparência Internacional, por supostos fatos que podem ser gravíssimos e suposto recebimento de dinheiro público da parte deles. Nada comprovado, tudo na base da suposição. Eu vou dizer aqui quais são os problemas com essa decisão. Então vamos lá, Carol, vamos começar a girar aqui nosso Viva Voz? Vamos lá, começar trazendo os principais pontos desse assunto do dia, né? Abertura do ano legislativo. A Samantha Klein em Brasília acompanhou, traz os detalhes pra gente. Oi, Samantha, boa noite. Oi, Carol, boa noite. O clima realmente aqui ficou um pouquinho mais pesado ali naquele momento do discurso do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Ele realmente entregou recados duríssimos ao governo, a integrantes do governo, e ele disse que vai errar quem apostar na omissão da casa neste ano, ou seja, da Câmara dos Deputados. Ao citar a queda de braço pelo controle do orçamento, Carol, o parlamentar disse que a peça orçamentária pertence a todos e não somente ao Executivo. Ou seja, num claro sinal com relação aos vetos feitos pelo presidente Lula ao que tinha sido aprovado lá no Congresso. A gente vale lembrar aí aquela, uma fala claríssima mesmo ao corte de 5 bilhões e 400 milhões de reais das emendas parlamentares. Além disso, Lira mandou vários recados endereçados a Alexandre Padilha, justamente o articulador entre o Executivo e o Congresso. O que ele trouxe ali é justamente uma crítica à liberação. Ele falou claramente em acordos que não são respeitados e ele traz aí nas suas entrelinhas, né, Carol e Vera, o descumprimento do ministro com relação aos acordos, sendo que o principal deles é a liberação das verbas das emendas parlamentares, justamente negociada pelos deputados. Vamos ouvir um trechinho destes recados do presidente Arthur Lira. Errará ainda mais quem apostar na omissão desta casa, que tanto serve e serviu ao Brasil, em razão de uma suposta disputa política entre a Câmara dos Deputados e o Poder Executivo. Para esses que não acompanharam nosso ritmo, deixo aqui humildemente um importante recado. Não subestimem esta mesa diretora, não subestimem os membros do Parlamento e dessa legislatura. Pois é, a gente ouviu aí um de muitos recados do Arthur Lira falando que não deve subestimar essa casa e que todo mundo vai errar se apostar na inércia da Câmara. Mas teve mais, né, Samantha? Ele falou também que nas eleições não vão paralisar a pauta da Câmara, né?
Não, isso é claro que, Vera, a gente já vê nos corredores aqui do Congresso justamente as discussões acerca não somente das eleições municipais e da pressa em aprovar matérias importantes por parte do governo, claro, e também dos congressistas com as suas pautas aí no primeiro semestre, por conta da força-tarefa que acaba se fazendo em relação às eleições municipais e ao certeiro esvaziamento aqui da Câmara e do Senado logo ali depois, ou às vezes até antes do recesso de julho. Então a gente já vê esse esvaziamento, já que os parlamentares voltam para suas bases. E isso não é diferente nem na Câmara e nem no Senado. Mas tem a grande questão que é a eleição agora para a presidência da Câmara e também do Senado. Ambos líderes, né, no caso, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, assim como Arthur Lira da Câmara, não podem se reeleger se tudo continuar conforme o regimento é hoje, afinal de contas eles já foram reeleitos. Então é claro que eles também estão neste trabalho aí para reeleger os seus próximos, né, os seus aliados. Portanto, é algo que sem dúvida mexe, a gente sabe bem disso, mas Lira disse que não, que isso não vai paralisar o Congresso. Inclusive, o senador Rodrigo Pacheco elencou algumas das prioridades, entre elas a regulamentação da reforma tributária, já que são textos que, inclusive, o próprio governo ainda tem que enviar, mas também algumas outras pautas, como o uso da inteligência artificial, mas em tudo isso como um escopo aí de bastidor é a MP da reoneração, porque ao que tudo indica, de fato, o governo vai derrubar aquela proposta de já sair reonerando os setores beneficiados e com isso ele tem de enviar outras MPs para abarcar o PERSE, que é aquele programa que auxiliou desde a pandemia da Covid-19 o setor cultural, e aí se saiu de aproximadamente 4 bilhões de reais num gasto em 2 a 4 anos e já se atingiu muito mais, né? Então, ou seja, a equipe econômica tem essa preocupação e também a questão dos créditos tributários para empresas aí que têm ações vencedoras de 10 milhões de reais ou mais, e aí tem que enviar outros textos para isso. O Samanta teve recado também para o Supremo, né? Carol, teve sim. Foi um recado ali bem claro, até porque o ministro Edson Fachin, vice-presidente do STF, do Supremo Tribunal Federal, no seu discurso, ainda que muito polido, bastante estudado, o vice-presidente do STF disse que ao judiciário o que é do direito, ao legislativo o que é do parlamento e ao executivo o que toca à administração pública. Ou seja, ele fez um toque ali, um en passant com relação a esse embate que a gente viu durante todo o segundo semestre do ano passado, já nesse início de ano também, Carol, quando ocorreram aquelas operações de busca e apreensão contra os deputados Carlos Jordi e também Alexandre Ramagem. Não tem relação os dois, no caso Jordi seria financiamento dos atos do 8 de janeiro, já Alexandre Ramagem, que era ex-diretor da BIM, aquele suposto esquema paralelo de monitoramento estabelecido na agência, mas a gente tem esse embate aí que já começou em 2024. E Lira disse que vai errar qualquer um que aposte nesse suposto embate entre judiciário e legislativo, mas a gente vai certamente lembrar aí de pautas que foram aí grande alvo de polêmica, de discussão no ano passado, a exemplo do marco temporal, tornado inconstitucional pelo STF e tornado lei pelo Legislativo, é somente uma dessas pautas, Carol e Vera. Bem lembrado, Samanta, exatamente isso. Te agradeço pela sua entrada, por trazer essas informações e esse calor do plenário aqui com a gente. É isso, Carol, vai ser um ano marcado por esses embates, o Lira não aliviou, é claro que ele fala tudo em tom institucional, sentado na cadeira da presidência, no primeiro dia de trabalho, cercado do Rodrigo Pacheco e também dos ministros do governo, mas ele deixou clara qual é a grande questão nesse início de ano. Eu acho engraçado quando ele diz: o orçamento não é só do executivo, é de todos. Todos deveria significar, para efeitos de orçamento público da União, orçamento geral da União,
a população, né? Os pagadores de impostos, os cidadãos, aqueles que vão se beneficiar do orçamento público em última instância, porque ele é público. Mas não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que é do executivo, mas também dos parlamentares e que eles têm de ter prerrogativa de destinar recursos. Tanto que logo em seguida ele fala da burocracia toda e que os deputados é que estão na ponta, os senadores é que estão na ponta e que tem como saber como empregar os recursos. Então, fica claro o que está pegando, o que está ali no cerne do descontentamento do presidente da Câmara. E ele deixa muito patente o que pode acontecer caso o governo não atenda essas demandas. As demandas agora são restabelecer os recursos que foram cortados, um pouco mais de 5 bilhões de reais, e mudar a coordenação política de alguma maneira. O Lula tem dobrado a aposta e dito que não vai mexer no Padilha. Mas ele fica claro que ele tem uma agenda própria que ele pode colocar em votação em detrimento da agenda do governo. E é isso que pode fazer com que o ano seja muito complicado para o governo. Se ele resolver segurar, frear a agenda econômica e as outras pautas do executivo e colocar para rodar uma pauta ali da Câmara que pode incluir a agenda dos ruralistas, a agenda da bancada evangélica, tem muita maldade que dá para fazer manejando a pauta de votações. E é isso que eu acho que está na entrelinha do discurso dele, Carol. E tem muita coisa ali de pano de fundo, né, Vera? Tem a própria eleição do sucessor do Lira, ele vai querer demonstrar poder até o último minuto de seu mandato, como você já disse por aqui, não quer virar um patamanco, né? Não quer ter o seu cafezinho frio daqui até o fim do mandato dele como presidente da Câmara. E essa questão da verba, se você coteja a fala do Lira com o que disse a presidente do PT, Gleice Hoffmann, o Globo publicou uma entrevista com ela hoje, ela falando sobre essa questão, dizendo que não dá para o Congresso ficar irritado com esse veto do Lula, que a prerrogativa é do Executivo de fazer política pública, que tem uma inversão quando você tem mais de 50 bilhões em emendas. Então tem uma disputa ali por protagonismo, o governo prometeu resolver essa questão das emendas, agora quer tentar atrelar, tudo bem, a gente devolve esses 5 bi desde que sejam emendas atreladas ao PAC, né? Desde que os parlamentares atrelem essa verba ao PAC, eles também não estão muito dispostos a fazer isso, então vai ficar essa queda de braço, bucha aí para o ministro Fernando Haddad, porque tudo envolve dinheiro, né? Tudo envolve dinheiro, tem a MP da reoneração, que o Pacheco deu a entender que não vai devolver, que, portanto, está esperando o governo decidir se vai transformar em projeto de lei, o que vai fazer. Então, esse é um grande ali aspecto dessa agenda que envolve dinheiro. E é engraçada a fala da presidente do PT, Gleice Hoffmann, porque na hora de apoiar, por exemplo, um super fundão eleitoral que ajudou a mexer no orçamento e a carregar mais recursos para coisas que o governo não queria, o PT apoiou. O PT se uniu, inclusive, à oposição para essa pauta. Então, é mais ou menos essa ideia de que é do executivo. Quando interessa aos partidos, todos eles se unem numa espécie de gestão meio ecumênica ali da coisa. Mas a gente vai continuar ainda nesse assunto, porque é um dos temas do dia, Carol, e vai chamar aqui, está conosco na ponta da linha, a Milena Teixeira, que também acompanhou os trabalhos hoje no Congresso. A gente sabe que esse dia é um dia muito agitado, Salão Verde, Salão Azul, fica tudo muito ali cheio de gente, e a CBN estava com uma tropa de choque ali acompanhando. O que você notou nos bastidores aí da abertura dos trabalhos hoje? Milena, boa noite. Boa noite, Vera e Carol. Boa noite para os nossos ouvintes. Um dia muito quente, muito cheio aqui na Câmara, né, Vera? Olha, Vera, eu notei um clima de insatisfação desses parlamentares, como bem a colega Samanta estava contando aqui. Em meio a esse clima de insatisfação dos deputados, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ele negou qualquer tipo de atrito entre o Planalto e o Congresso e ele mandou um recado indireto ali para o presidente da Câmara. Padilha disse que chefia a Secretaria de Relações Institucionais e não interpessoais. No Congresso, a gente lembra quem defende, inclusive, a demissão do ministro, alegando aí a quebra de acordos e de promessas não cumpridas. A principal queixa é com a questão à distribuição de emendas, especialmente do Ministério da Saúde. E no bastidor, Vera, o que se comenta é que Lira tem, inclusive, se recusado a conversar com Padilha e que, por isso, os dois têm um tempo que não se encontram, que eles pararam de se reunir. Ainda assim, o ministro Padilha, ele disse que não há qualquer tipo de rompimento com o Congresso e que todos os ministros do governo têm um aval de Lula para conversar e para negociar com os parlamentares.
Nunca existiu qualquer rompimento e nunca existirá. Este governo, sob a liderança do presidente Lula, não gera conflito, não entra em conflito. Nós estamos num grande esforço de recuperação, reabilitação das relações institucionais no país. Por isso que o presidente Lula pediu para criarmos o Ministério das Relações Institucionais, que estabelece desde o primeiro dia essas relações institucionais. Não é um Ministério das Relações Interpessoais, é um Ministério das Relações Institucionais. E as relações institucionais do governo federal, do executivo, com o Congresso Nacional, estão melhores do que nunca. Por causa do rompimento entre Padilha e Lira, alguns interlocutores do Planalto, eles me disseram o seguinte, que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que ele vai passar a ter mais diálogo com o Congresso, vai conversar mais com Lira. Inclusive, na última semana, os dois já se reuniram. Vera e Carol. Ô, Milene, teve repercussão desse discurso tão duro do Lira, essas palavras que a gente ouviu aí com a Samantha? Teve sim, teve muita repercussão. O líder do governo no Congresso, por exemplo, o senador Randolfo Rodrigues, ele amenizou as críticas que o presidente da Câmara fez ao governo. Ele disse que Lira falou em nome dos deputados, justamente porque ele representa esses parlamentares. O líder do governo disse ainda que a gestão petista não se sentiu atingida com esse discurso. Nós não nos sentimos, eu falo como líder do governo, nós não nos sentimos atingidos por isso. O governo, todos os acordos que o governo estabeleceu com o parlamento, o governo procurou cumprir com o parlamento, com as duas casas do Congresso Nacional. Já Elmar Nascimento, que é um aliado do presidente da Câmara, ele falou sobre essa questão do orçamento, ele conversou um pouco com jornalistas e ele concordou com o posicionamento de Lira e afirmou que é melhor que o dinheiro fique na mão de parlamentares do que na mão de alguns ministros. Eu também conversei, Carol, com o líder do Centrão, que me disse o seguinte, que nesse discurso o Lira seguiu um modus operandi, que ele tensiona e estica a corda para conseguir aí o que quer do próprio governo, né, do governo Lula. Vera e Carol. Obrigada, Milena, por mais esses bastidores. É importante aí ver a fala do Alexandre Padilha, porque é a fala de quem está querendo se segurar no cargo, né? Ele está atribuindo tudo a picuinhas pessoais, dizendo que a função dele é ser ministro das relações ali institucionais e não interpessoais, é uma alfinetadinha, né? Como quem diz, eu não sou babá de deputado e de senador, eu tenho aqui as minhas atribuições, mas do que ele se fia de verdade é na confiança do presidente Lula. Eu já vinha falando isso aqui nas últimas semanas, que seria muito difícil o Lula abrir mão do Padilha, mas ele vai ter de reconstruir essas pontes. Não dá para o ministro que cuida da articulação política não ser recebido e não falar com o presidente da Câmara. Em algum momento, alguém vai ter de fazer essa ponte para eles voltarem a articular. Eu acho que se o governo mandar para a Câmara um projeto restabelecendo os recursos cortados de alguma maneira, dá para construir essa ponte, Carol. Amanhã tem reunião do Haddad e do Padilha com os líderes para tentar dar uma destravada. Ô Vera, outro assunto do dia foi de novo uma decisão controversa do ministro Dias Toffoli, dessa vez envolvendo a transparência internacional. Só para resumir, para quem não acompanhou, o Toffoli determinou que sejam enviados a ele documentos do acordo de leniência da JF para investigar a atuação da ONG Transparência Internacional. Segundo o Toffoli, seria uma medida necessária para apurar a eventual apropriação indevida de recursos públicos por causa da ONG. A Transparência Internacional divulgou uma nota dizendo que são falsas essas informações, que nunca recebeu recursos, nem recebeu, nem receberá, nem receberia. E fato é que a própria PGR já tinha se manifestado sobre esse assunto lá em 2020, dizendo que, de fato, a Transparência Internacional não tinha recebido esses recursos, né? Tinha tido uma outra atuação de consultoria, enfim, e de formação. O que a gente pode dizer sobre esse movimento do Toffoli hoje, Vera? Olha, Carol, essa série de decisões do ministro Dias Toffoli vai criando um ambiente de muita insegurança e muita incerteza quanto à viabilidade de você manter e continuar acordos de leniência. Teve um desdobramento agora do fim da tarde, que eu acho importante a gente trazer, porque ainda é novidade. O responsável pelo acordo da JF, o procurador responsável, o procurador Anselmo Cordeiro Lopes, fez um memorando para a Procuradoria-Geral da República, restabelecendo a cronologia de todos os fatos ligados a esse acordo, desmentindo de novo uma série de insinuações que o ministro Dias Toffoli faz lá e que já haviam sido
desmentidas formalmente pelo próprio Ministério Público, por manifestação de outras procuradoras, como a procuradora Samantha Dobrowski, que é coordenadora da Comissão Permanente de Assessoria para Acordos de Leniência e Colaboração Premiada, que tinha informado oficialmente no bojo do processo e de outros processos que não houve pagamentos à Transparência Internacional. E agora, nesse memorando, ele pede para que seja investigado o que está acontecendo e, se preciso, seja notificada a JF por descumprimento do acordo e sejam impetradas novas ações mais duras em relação à empresa, inclusive por litigância de má-fé. Porque quando eles selam um acordo de delação premiada, eles dizem claramente que eles vão cumprir os seus termos e que estão de acordo com os termos. E o que eles estão dizendo é que agora estão praticando litigância de má-fé e que isso deveria ensejar novas ações contra a companhia. O que aconteceu lá no início desse acordo e que ensejou essa série de fake news, dá para dizer fake news, em relação à ONG Transparência Internacional? Eles foram procurados pela JF para fazerem uma espécie de colaboração ali com o que deveria ser feito com os recursos provenientes de uma leniência, com base na literatura mundial, com base na experiência mundial em termos de transparência, de governança, de acordos de leniência. E foi oferecido um pagamento que eles prontamente disseram que não caberia a uma ONG com as características da TI receber dinheiro dessa natureza. Então, isso foi descartado e eles prestaram uma colaboração a título ali de fornecer expertise com a experiência internacional que eles têm. E isso não era vinculante, isso de alguma maneira obrigaria a aplicação dos recursos naquelas categorias que eles indicaram no memorando deles. Passados alguns anos, veio essa denúncia de que eles receberiam de Curitiba com base nos vazamentos da Vaza Jato, a ponto do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, congelar ali pagamentos, a conta de pagamentos da JF, insinuando que um depósito feito nessa conta, que não era da Transparência Internacional, mas sim a conta do acordo, seria para pagar a Transparência Internacional. De novo, eles vieram a público, rechaçaram essa acusação, a subprocuradora também o fez, e ainda assim isso fica voltando como uma notícia que se alimenta. Agora o ministro diz verificar se tem algum indício desses fatos gravíssimos, mas ele pede o acordo, ele pede para ter acesso ao acordo, sendo que ele já tomou 3 decisões relativas a esse acordo. E agora ele está pedindo a íntegra do acordo. A íntegra do acordo é conhecida, ela está em várias ações que tramitam no próprio Supremo Tribunal Federal, porque a empresa já pediu e já obteve a suspensão do seu próprio acordo. Então, me parece perigoso que essas decisões monocráticas elas vão se somando. Nesse caso das últimas decisões do ministro, todas elas tomadas ali na véspera do recesso, com base em manifestações da PGR anterior, de Augusto Aras, também no apagar das luzes da gestão Aras, e fazendo uma espécie de assédio judicial sobre uma ONG internacional, que é um expediente que a gente tem visto aí em governos, inclusive de direita, em relação a ONGs ligadas ao meio ambiente e a outros temas. Então, é muito complexa essa questão, a gente vai voltar a elas aqui nos próximos dias, mas a gente precisa fazer um break agora e voltar já com mais viva voz. CBN Ponto de Vista, com Pablo Hortelado. Boa noite, Pablo. Agora com imagens, quem nos acompanha pelo YouTube ou pelo app da CBN, os demais dispositivos, pode ver o Pablo com imagens. Bem-vindo. Olá, Vera. Olá, Carol. Boa noite. Boa noite aos ouvintes. Pablo, você vai falar com a gente hoje que o Ron DeSantis saiu da disputa presidencial nos Estados Unidos, deixou o terreno livre mais ou menos ali para o Donald Trump, mas nem por isso deixou de causar, né? O governador da Flórida está usando a educação como terreno para a guerra cultural, que é um dos grandes, ali, uma das coisas que a direita faz de melhor. Conta um pouquinho para a gente o que está acontecendo em relação ao ensino médio e à universidade lá na Flórida. Pois é,
Vera, essa é uma situação que está me preocupando bastante, porque infelizmente os Estados Unidos estão definindo tendências para o Brasil, e não é de hoje, né? No estado da Flórida, do governador DeSantis está promovendo uma guerra cultural nesses dois terrenos, tanto na escola pública, né, principalmente no ensino médio, como nas universidades públicas. O estado da Flórida tem o maior sistema de universidades públicas dos Estados Unidos, tem mais de 400.000 alunos lá, que é uma coisa enorme para os padrões americanos, onde as universidades são predominantemente privadas. Ele está partindo do entendimento que as instituições de ensino estão tomadas pelo progressismo e está tomando uma série de medidas para pôr fim à influência da esquerda. Então, semana passada, um pouquinho mais do que faz uns 8 dias, 9 dias, ele tirou a sociologia da grade comum das universidades públicas, do ciclo básico, e trocou a sociologia por uma disciplina de história factualmente correta. Estou usando aspas aí, que é como o conselho definiu, né? Porque um dos conselheiros tinha dito que a sociologia estava sendo instrumentalizada por ativistas de esquerda. Ele tem feito uma série de outras medidas aí bastante controversas, né? Proibiu o ensino nas escolas de ensinos relacionados à orientação sexual e identidade de gênero para idades, alegando que essa temática não é apropriada para crianças. Também proibiu o ensino de teorias que utilizam o conceito de racismo estrutural no ensino médio. Mesmo nas universidades, ele tem acabado com os departamentos de estudos de gênero. Então, ele tem feito uma série de disputas políticas que visam a cercear a liberdade acadêmica nas universidades americanas, nas universidades do estado da Flórida, e também controlar de uma maneira bem o currículo do ensino médio. E essas medidas aí me preocupam um pouco, Vera e Carol, porque isso realmente a gente tem seguido um pouco essa tendência, e me preocupa em particular porque esse ano nós vamos discutir o Plano Nacional de Educação, que da onde nasceram, ou talvez tenha sido um dos principais terrenos da guerra cultural no Brasil nos anos 2010. Se vocês se lembram, nos anos 2010, a Conferência de Educação propôs um Plano Nacional de Educação. Quando ele chegou ao Congresso, houve uma disputa violentíssima que durou anos e anos sobre o uso do conceito de gênero, né? Ela foi um dos pontos aí principais que lançaram uma série de temas que depois tiveram enorme repercussão nas eleições presidenciais brasileiras de 2018. Então, Pablo, qual a chance dessa discussão chegar aqui no Brasil? Lembrando que aqui a gente já teve discussões, por exemplo, do Escola Sem Partido, o Enem é sempre alvo de disputa política com o tipo de questão que é aplicada. O Estado de São Paulo queria banir ou não utilizar os livros do MEC, usar apostilas, depois voltou atrás. Em Santa Catarina já tivemos livros recolhidos. Então, assim, pontualmente essa discussão se coloca aqui no Brasil. Você acha que tem o risco de algo parecido com esse debate que está acontecendo nos Estados Unidos acontecer por aqui também? Eu justamente estou chamando a atenção para esse ponto, porque nós tivemos disputas, mas se a gente comparar o que a gente teve nos últimos anos com o que está acontecendo na Flórida, é fichinha. O que a gente teve aqui no Brasil não é comparável ao que eles estão vivendo lá. E a minha preocupação é que a gente aprofunde esse grau de disputa sobre o conteúdo dos currículos brasileiros, seja nas universidades, seja no ensino médio, e a gente veja esse grau de disputa, de deflagração das guerras culturais dentro das universidades. Se você lembrar, durante o governo Bolsonaro, né, o MEC interveio na escolha de reitores. Ele deu um choque orçamentário nas universidades, né? Elas tiveram realmente um encolhimento de verbas que praticamente as paralisou. Isso muito claramente foi uma medida política para punir as universidades, que o governo entendia que estavam sendo controladas pela esquerda.
Em algumas instituições houve perseguição a pesquisadores que conduziam determinadas linhas de investigação que não eram com as quais o governo não concordava, mas nada disso pode ser comparado com esse grau de controle, né? A gente não viu aqui o Tarcísio fazendo o que o DeSantis está fazendo na Flórida. Eu acho que em parte isso se deve à proteção constitucional brasileira, que é mais sólida. Aqui os estados têm menos autonomia e o STF brasileiro jamais permitiria que essas ameaças à liberdade de cátedra chegassem ao ponto que chegaram nos Estados Unidos, mas a gente pode isso pode tomar outros rumos por aqui, a gente pode ver uma intensificação dessas disputas que não seria nada bom, não seria bom não seria para a política brasileira, não seria bom para o ensino brasileiro e seria péssimo para os estudantes viverem num ambiente conflagrado onde forças políticas disputam o que vai ser ensinado. E você veja, Pablo, o MEC, sob Camilo Santana, parece também ter alguns problemas ali para começar a rodar um plano. E isso faz com que ele ande um pouquinho a reboque. Ele demorou para mandar ali alguma solução para a reforma do ensino médio. Teve que pedir para tirar de pauta o assunto no fim do ano, sob pena de ter o seu projeto derrubado no Congresso, porque o ex-ministro Mendonça Filho ia mudar o que o governo propôs. E tem uma questão que está correndo ali meio sem nenhuma cobertura do governo, que o Senado vai avançar com um projeto de homeschooling, que tem muito a ver com essa disputa aí ideológica que você está trazendo para a gente, e que tem uma chance grande de passar um homeschooling, sendo que a gente viu na pandemia os riscos que essa coisa das crianças não irem à escola traz, e estudos mostram o quão deletério pode ser a institucionalização de um homeschooling num país com as diferenças culturais e econômicas que tem o Brasil, né? Pois esse tema do homeschooling é um dos lugares onde esse debate vai saindo aí pela tangente, né? Porque é um entendimento da direita brasileira, dos setores da direita brasileira, dos conservadorismo brasileiro, de que o currículo escolar ele não é adequado à realidade, não respeita as convicções ideológicas, os valores das famílias, e quando esses conflitos são muito acentuados, as famílias podiam tomar para si a responsabilidade de educar integralmente as suas crianças, né? Escapando desse padrão comum curricular. E esse tema ele está profundamente carregado. Eu acho que existem outras abordagens do homeschooling, mas a abordagem predominante hoje no debate ele é bastante perigoso. E eu chamo de novo a atenção para a disputa do Plano Nacional de Educação, né? A gente teve aí a Conferência Nacional de Educação, onde os profissionais de educação montaram esse Plano Nacional de Educação, que são as diretrizes que orientam as políticas públicas educacionais no país. É um documento super importante que conduz o país num período de muitos anos. E, mais uma vez, a gente vai ver, no mínimo, nós vamos ver debates sobre ideologia de gênero, porque, de novo, o termo gênero foi colocado, nas duas últimas vezes o Congresso tirou, e esse debate vai ser colocado, a gente vai ver durante talvez 2 anos, um debate intenso no Congresso sobre se ensinar a ideia de gênero, que é a ideia de que os papéis sociais eles são moldados, que eles não são baseados nos sexos, nas distinções biológicas, se isso é a doutrinação progressista ou não. Nós vamos ter uma batalha enorme. Acho muito improvável que a gente não tenha um debate tão conflagrado como a gente teve nos anos 2010. É isso. Muito obrigada pela sua contribuição de hoje. O Pablo volta de novo na quarta-feira, sempre trazendo um assunto para a gente ficar de olho com um ponto de vista original. Obrigada, Pablo. Boa noite. Um abraço. A gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta já com mais Viva Voz. Estamos de volta aqui com o Viva a Voz. Vera Magalhães, queria te ouvir sobre uma informação que até entrou um pouquinho mais cedo aqui no ponto final, essa fala aí do Romeu Zema, governador de Minas. A gente estava falando sobre guerra cultural na educação no bloco anterior com o Pablo Hortelado, tem a ver, né? Ele publicou um vídeo dizendo que estudantes da rede estadual de ensino não vão ser obrigados a se vacinar para poder frequentar as aulas. Deu essa declaração ali ao lado do deputado federal Nicolas Ferreira, do PL, do senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos.
A nossa reportagem até bem lembrou que nunca foi obrigatório, na verdade. As escolas pedem um cartão de vacinação, mas a criança não é impedida de se matricular na escola, ou de frequentar as aulas se não tomar vacina. Fica parecendo uma discussão extemporânea de 3 anos atrás, né, Vera? Principalmente porque ele não deixa claro se ele está se referindo só à vacina da Covid-19, que agora entrou no calendário para as crianças, ou a toda e qualquer vacina. Pois é, não tem como impedir as crianças de irem à escola por não tomarem a vacina, mas se a escola for um agente a mais para olhar o cartão de vacinação da criança, pode ajudar a orientar os pais e evitar, por exemplo, que se disseminem vírus que já estavam até extintos e que já estavam aí totalmente fora da nossa realidade, né? Como o sarampo tem voltado e outros. São muitas as vacinas aí do calendário obrigatório e o Estatuto da Criança e do Adolescente diz lá que é obrigação, sim, dos pais vacinarem as crianças para essas vacinas obrigatórias. Então, a escola deveria funcionar como um agente promotor disso, que é um direito das crianças. Então, a discussão sobre liberdade, que é a que o governador coloca, está totalmente enviesada. A liberdade não diz respeito a você não tomar a vacina. Você tem o direito a se vacinar e o dever de vacinar o seu filho para que ele não seja um agente ali de disseminação de doenças que estavam até mesmo erradicadas. A gente tem visto a cobertura vacinal de muitas vacinas importantes claudicando ali, não sendo cumprida, justamente porque as autoridades dão esses sinais dúbios em relação à vacinação. Então, lamentável essa fala do governador. Bom, vamos com música? A gente já falou muito aqui ao longo do dia hoje na CBN, eu já ouvi em vários momentos, já teve o Milton falando de manhã, Tatiana falou também no estúdio, mas o fato do dia de ontem foi o Grammy e todo mundo que não aguentou acordado para assistir a solenidade, a cerimônia, ficou ali embevecido de manhã de ver o dueto entre a Tracy Chapman e o cantor de música country que tinha feito uma apresentação com essa música o ano passado, o Luke Combs, chamou a atenção dela, ela elogiou e agora promoveram o encontro dos dois cantando a música Fast Car 36 anos depois do lançamento. Então, uma música atemporal, se mostrou muito forte ainda e a gente encerra com esse dueto maravilhoso, Carol. Somewhere, any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car, and I got a plan. Inside of here, been working at the convenience store. É linda demais essa música, uma das minhas preferidas de todos os tempos. E a voz dela Vera, hoje você sai um pouquinho mais cedo, né? Hoje eu saio um pouquinho mais cedo, deixo vocês com o futebol, que aliás teve ótimas notícias no fim de semana. Pra quem, né, Vera? Pra mim, que é o que importa. Beijo, minha amiga. Beijo, tchau. Até amanhã. Tchau.